Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós estamos começando mais um Sintonia com Jesus. Isso mesmo. Antes de começar o programa, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, hoje sobre o programa Sintonia com Jaque. Aproveitando o gancho aqui do programa. O Sintonia com Jaque deu uma pausa para a gente poder reorganizar algumas coisas, algumas ideias também. E também para fazer cada vez melhor para vocês, né, que estão assistindo nossos programas, tem ajudado muita gente, então a gente está elaborando alguns temas novos, algumas situações novas, tá bom? Então, se você também tiver pessoas que têm uma história bacana, inspiradora para contar pra gente, manda pra gente. E se você também tiver uma história inspiradora com Jesus, também manda pra gente, que a gente também vai começar a contar grandes histórias de fé, superação e motivação. E é isso que o nosso mundo está precisando, né? Então vamos começar o nosso programa. Primeiro agradecendo Jesus, claro, sempre. Agradecendo Ele por mais essa oportunidade de levar até vocês esse carinho, esse amor, que vocês continuem tendo essa fé no Cristo, que Jesus continue sendo o centro da sua vida. Eu falo muito isso porque o quanto é importante a gente colocar Ele lá, naquele lugar. Tem dias que é mais intensos para nós, tem dias que é mais suaves, tem dias que a gente fala que é muito difícil, mas nós temos que confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter esse amparo, nós temos que saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos uns aos outros e nós temos pessoas boas. E nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre essas pessoas boas, esses anjos sem asas aqui na Terra. Então, para começar a nossa oração, já mentaliza aquela pessoa que você fala, poxa, esse foi um anjo da minha vida. Então vamos colocar essa pessoa em prece, colocar aqui em oração, e vamos agradecendo Jesus e convidando Jesus para estar essa noite com a gente, por mais esse momento, e que você também possa sentir o amor de Jesus entrando na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento. Que todo mundo que esteja assistindo a gente, que esse amor chegue até vocês. Que esse amparo espiritual também chegue até vocês. Que nenhum sofrimento se torne grande demais para atrapalhar grandes alegrias da sua vida. E que você saiba lidar, e que você não está sozinho. Confie no Senhor, coloque todos os seus problemas, suas aflições no colo de Jesus. Peça a Ele sabedoria e discernimento para lidar com cada situação. Então vamos agradecendo com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, o quanto é importante a gente, nos dias de hoje, saber que nós não estamos sozinhos. Saber que através da oração a gente se conecta com Deus. Saber que através da oração nós vamos ter as respostas que nós tanto precisamos. Quantas pessoas hoje olham e falam, eu estou sozinha, eu não vejo mais perspectiva de vida. E aí ela escuta uma mensagem para ela não desistir. Nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir do bem, da bondade. Nós ligamos a televisão, tem muito noticiário, tipo, de 1 hora de noticiário, vamos dizer assim, 90% dele é só notícias ruins, 10% são notícias boas, e as pessoas falam assim, que notícia boa não dá audiência, tem que dar sim. Esse jogo tem que inverter, essa situação tem que ser invertida. Nós temos que falar do amor, da bondade, da caridade, do respeito, sabe? O respeito ao próximo. Eu tenho visto coisas, até pessoas
Os jovens, vamos falar dos jovens nesse momento. Sabe, que base que esses jovens estão tendo? Que base, por quem que eles estão, em que eles estão acreditando? O ídolo nosso, gente, na verdade, a pessoa que a gente deve mais amar nessa vida é Jesus. A gente não deve colocar ninguém no pedestal, porque somos todos seres humanos, nós estamos aqui para aprender e evoluir. Então, automaticamente, quando você coloca um ser humano no pedestal, você pode ter uma frustração enorme. Porque com Jesus você não vai ter essa frustração. Você não vai ter essa decepção. Então, não devemos idolatrar seres humanos, não devemos idolatrar as pessoas de uma forma que Jesus merece ser. Nem, não digo a idolatria para não virar uma coisa tão assim possessiva que naquela situação, mas de uma forma que a gente tenha tanto amor por Jesus, tanto amor por Ele, que, sabe, nada supere aquilo, nada supere aquilo. Porque aquele amor é saudável, ele faz bem pra gente, ele faz bem. A gente consegue enxergar o amor. Porque quando você está nos ensinamentos de Cristo, você consegue enxergar amor nas situações até mais difíceis. Aquele dia que você acorda e fala, poxa, hoje eu não tô legal, hoje não é o meu dia, hoje eu tô com um sentimento assim de tristeza muito profundo. Mesmo nesse dia, saiba que Jesus está ali, ó, do seu lado. E poderia ter sido muito pior. É que os nossos olhos aqui do planeta Terra, a gente não consegue enxergar certos livramentos, certas situações que fomos livrados durante o nosso dia, ou até mesmo durante a nossa noite. Então a gente tem que agradecer, sabe? Agradecer mesmo. Eu costumo, toda vez que eu acordo e eu vou sair, eu falo para Deus, Senhor, que eu seja visíveis aos seus olhos e que eu seja invisíveis aos olhos dos homens. Porque os homens somos nós estamos falhos, nós temos o ego, nós temos a vaidade, nós temos a briga no trânsito, no trabalho, a questão da inveja, do orgulho, da raiva, da ira, e para Deus não tem isso. Então que a gente seja visível aos olhos de Deus, do Pai, sabe? Que Ele esteja olhando por nós, com a sua misericórdia, com todo o seu amor. E o quanto isso é importante. E a gente também ter esse olhar para o outro, que é justamente a mensagem que eu queria trazer para esse programa. Porque é uma realidade que está acontecendo, é algo que a gente precisa falar muito. Eu peguei aqui, que eu postei hoje até aqui, ó, postei no Instagram, na parte dos stories aqui. O Instagram, gente, é uma ferramenta que dá para usar para muita coisa boa, sabe? As pessoas usam aquilo para virar um palco de calamidade, às vezes, de briga, sabe? Eu vou falar mais que o outro, eu vou te processar, e começa aquelas histórias todas que a gente já está acostumado a ver lá, né? Então, olha bem também o que você anda alimentando o seu espírito, do que você anda olhando lá. Quanto tempo você perde com coisas ociosas, assim, sabe? Coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida. 1 hora de fofoca para saber da vida dos outros, pega essa 1 hora e vai estudar. Faz um curso. Pega aprendizados. Tem umas pessoas maravilhosas que trazem aprendizados gigantescos dentro das redes sociais. Então que a gente pegue esse espaço e vai ver coisas boas, sabe? Vai ver exemplos. Tem uns instas que também ajudam outras pessoas. Gente, tem coisas que eu nem imaginava na minha vida que existia. E tem Instagram de pessoas que ajudam. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se eu posso falar. Mas são Instagram que eu sigo que, sabe, ajudam crianças, ajudam idosos, abrigos de idosos, que a gente pode ajudar de várias formas. Não só presencial, mas também se você puder fazer uma ajuda, uma campanha. Sabe, alguém do seu lado que está precisando, você iniciar uma campanha. Gente, toda a história de ONG, toda a história de doação, toda a história de um empresário, toda a história de superação, começou por algum lugar. E não começou grande, começou pequeno, na base da dor, do aprendizado. Então, assim, a sua história pode estar começando hoje.
Você pode estar começando uma nova história hoje. Você pode estar colocando em prática aquilo que você falou. Ai, nossa, eu não vou ajudar. Eu já ouvi gente falando assim. Eu não vou ajudar porque o máximo que eu tenho assim para ajudar é um pacote de bolacha. Doe, comece com um pacote de bolacha. Comece. Só comece. Sabe? Às vezes, não tem aquela história da viúva que deu a moeda pra lá no negócio de Jesus? Então, assim, às vezes a pessoa vai, eu ajudei, deu um montante lá de dinheiro. Mas ela só deu porque ela tinha que dar, e aí ela queria fazer alguma coisa para dizer que fez. E aí aquela pessoa, às vezes, que só tem aquilo exatamente contado no mês, ela fala assim, eu vou tirar daqui e vou ajudar algum lugar. Ou eu vou ajudar a casa que eu frequento, ou eu vou ajudar a instituição que eu ajudo, que eu gosto de ir, de ver. Eu não vou em lugar nenhum. Então, faça uma caridade com alguém que você tocar o seu coração. Mas comece. Não deixe de começar. Isso é muito importante pra gente. Isso é muito importante para alimentar o nosso espírito, sabe? Pra gente ficar bem, pra gente ter assim, quando você ajuda, quando você doa amor, um abraço pro próximo, nós parece que se reabastecemos a nossa energia. E isso é maravilhoso. E todos nós podemos doar um pouquinho de nós mesmos. Eu falo que a coisa mais linda que existe é você doar seu tempo. Porque o seu tempo não vai voltar. Então ele é a coisa mais preciosa que você tem. Porque o dinheiro ele vai e volta, vai pra lá, vem pra cá, ele não para, ele roda. Agora, o tempo não. O tempo é algo muito precioso que nós temos na nossa vida. Então, você tem de mais precioso o seu tempo. Então, pega um pedacinho desse seu tempo e se doa, sabe? Vai num hospital. Eu não tenho coragem. Gente, não tem coragem de quê? Sabe? Aquela pessoa tá precisando desse amor que você tem aí de sobra para dar. E aí você tá frustrada, frustrado, sabe? Achando que ninguém ama você. E lá fora tem milhões de pessoas precisando de você. Milhões, assim. O seu abraço, o seu carinho, a sua presença, ela é muito importante para alguém lá fora. Então coloca isso na sua cabeça, que você é importante para alguém lá fora. Então a sua presença é importante para alguém lá fora. Então não deixe de acreditar nisso. Isso é muito real e é muito importante. Faz toda a diferença. Você se sentir importante. Gente, redes sociais às vezes engana. Sabe? Tudo lindo. Minha vida tem que ser linda, tem que ser lindo, meu corpo tem que ser perfeito. Não! O seu caráter tem que ser perfeito. O seu amor pelo próximo. Sabe? Você não tem... Você vai falhar, você vai cair. A casa de milhões... eu vou ser feliz se eu tiver uma casa de milhões. Não, gente, tem muita gente dentro de uma casa de milhões infeliz. Tem muita gente que quando alcança o sucesso, morre cedo. Por quê? Não tá perto da família, não tá... Esses dias eu tava viajando e eu tava até pensando nisso. Porque eu tava na estrada e demorando pra chegar em casa, né? Pegamos aí 10 horas de viagem. Falei, poxa vida, né? Os artistas passam por isso, eu fiquei pensando na hora. Falei, a banda, os artistas, né? Todo mundo envolvido deles ali. É o trabalho deles? Mas eles vão de um hotel pro outro, de um lugar pro outro, eles nem vê a família, não vê o filho indo pra escola, voltando. Assim como é de muitos brasileiros que saem de madrugada para ir trabalhar e voltam à noite, sabe? Então a gente tem que parar e respirar um pouquinho, cuidar da gente também, pra gente poder cuidar do próximo. Sabe? É importante você se cuidar. É importante você se olhar, que a vida passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Então, se a gente não tomar cuidado, quando a gente já olhar assim, já foi. Já foi. Então, gente, vamos focar nessa frase aqui que eu postei hoje, que eu achei bem bacana. É de um Instagram chamado Pequenos Hábitos. Pequenos Hábitos, isso. Pessoas boas fazem outras pessoas se sentirem muito boas. Seja esse tipo de pessoa. Aí ele fala que assim... Deixa eu ver na publicação. Elogie, ajude, perdoe. Esteja presente. Ajude o outro
Ver em Cira qualidades que ele não é capaz. Ajude o outro ver essas qualidades. Evite críticas que não podem ajudar a elevar. Tenha presente a necessidade de construir e não de destruir. Pequenos gestos podem fazer toda a diferença no dia de uma pessoa ou de duas ou mais. Porque quando elevamos o outro, elevamos a nós mesmos. E tudo flui na frequência certa. Então, você sabe qual é a sua missão de vida? Aí ele pergunta aqui. Qual que é a nossa missão de vida, gente? Nós temos esse poder de curar o outro, de levar o outro, de, sabe, de fazer a pessoa se sentir importante. A pessoa, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade. Tem sim, sabe? Tem sim, coloca dentro do seu coração que você tem essa capacidade, que você pode, que você consegue, que você vai fazer a diferença, que você vai fazer a diferença, que você está aqui para fazer a diferença no seu conhecimento. Porque para amar o próximo, gente, é só a gente se doar, é só a gente respeitar o outro, sabe? A gente tá muito corrido as coisas, eu acho que o tempo tá passando mais rápido, as pessoas elas estão muito mais estressadas porque o trabalho exige muito mais, as pessoas estão muito mais assim, tem muita gente desumana, sabe? A pessoa tá ruim, aí você já vai lá e joga a terra para terminar de enterrar a pessoa. E não pode fazer isso. A gente tem que ter esse amor mesmo, essa caridade de cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro. Mas você não tá na minha pele. Não, não estamos na sua pele. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser tão cuidadoso ao falar com o outro. Tão cuidadoso, tão respeitoso. A gente, sabe, fazer um elogio, perguntar, você tá bem? Você tá tudo bem com você? Tem uma padaria aqui perto de casa, a gente tava até lá perto quase agora, e aí tem um moço lá na frente que ele fica lá. E ele não pede, é engraçado, que você entra, você sai, ele não te pede dinheiro. Ele não pede, você dá se você quiser alguma coisa, uma ajuda, enfim, ele fica lá olhando os carros. Mas ele não pede. Ele não pede. E é muito legal porque ele fala assim, oi, bom dia, você tá bem? Aí você tá olhando e fala, tô bem sim. Aí ele fala assim, que bom, vai com Deus, Deus abençoe sua vida. E você vê que ele é uma pessoa querida, porque todo mundo que passa por ali cumprimenta ele, uns param pra conversar com ele. Então, assim, é uma pessoa querida. Ele tá na situação dele, eu não sei qual que é a vida dele, eu não sei como é que é o dia a dia dele, se ele tem algo pra ele comer ou se ele não tem. Mas eu já confesso que às vezes eu entrei naquela padaria e eu não tava num dia legal e ele só dele ter falado assim, você está bem? Já melhorou meu dia. Já melhorou mesmo meu dia. Então é a gente ajudar essas pessoas e se ajudar também, se permitir também, sabe? A gente ouvir, se colocar lá naquela posição também de ouvir. Se eu tô um pouco melhor, eu escutar o outro, o que o outro tem para dizer. Às vezes aquele desabafo era tudo que ele precisava naquele dia. Sabe? As pessoas hoje, eu tava até falando esses dias sobre a questão do peso, que eu era uma pessoa bem magrinha, então depois com o passar dos anos eu acabei engordando bem. E me incomoda muito quando a pessoa fala comigo de uma forma agressiva, como se eu não quisesse emagrecer. E como se fosse tão fácil também mudar o seu estilo de vida, de algumas formas. E eu admiro quem consegue mesmo, porque é muito difícil. Não é fácil, sabe? Ainda mais quando você tem uma sociedade que pressiona um padrão, sabe? Um padrão de vida, um padrão de beleza, um padrão de estética. E isso cansa, porque o que é principal tá ficando para trás, que é o amor ao próximo. Então a gente tem que cuidar primeiro do nosso mental, gente. A gente tem que cuidar primeiro da nossa cabeça, do nosso coração. E aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque também adianta você vai lá e faz uma linda cirurgia porque o outro falou que você está acima do seu peso. Aí você vai lá e consegue fazer uma linda cirurgia. E o seu coração e a sua cabeça mudou? Aí não vai adiantar de nada. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. A gente tem que prestar atenção no que a gente ama. Pra gente ficar bem. Pra gente melhorar o nosso emocional. Pra gente ficar uma pessoa mais tranquila.
mais assim, serena diante de tudo, porque a gente tem que cuidar primeiro da gente com muito amor mesmo, sabe? Esse corpo emprestado de Deus para nossa vida aqui, a gente tem que cuidar dele e amar ele primeiro. Amar. Nossa, mas eu tô assim, tudo bem, mas você vai conseguir. Você, por saúde, primeiro pela saúde, nós temos que cuidar da nossa saúde, mas não porque o outro quer que eu emagreça, mas sim pela minha saúde. Não porque o outro quer que eu faça uma maquiagem bacana, mas sim pela minha autoestima. Então somos nós. É muito mais sobre nós do que sobre o outro. O outro, a gente estando bem, a gente vai passar coisas boas, porque você, quando você tá bem, você passa coisas boas para todo mundo. E seja aquela pessoa que levanta, não aquela que derruba. Porque a que derruba, o mundo já tá cheio. Então a gente precisa de pessoas que levantem umas às outras, tá bom? Essa é a mensagem de hoje para você. Que Jesus esteja aí com você nesse momento. Que ele seja o seu apoio, o seu abraço, o seu amor, sabe? Que Jesus seja tudo que você precisa, tudo mesmo. Eu vou trazer um livro depois que é maravilhoso que eu li, Como Mudar a Sua Vida tipo, em 12 Semanas, uma coisa assim, eu não me lembro direito o nome do livro, mas eu li e eu quero ver se eu consigo ir falando de cada capítulo aqui mais ou menos para a gente começar uma sequência que é bem bacana falar sobre aquele livro. Aquele livro foi falado na minha terapia e me ajudou muito. Foi o primeiro livro que eu li na terapia e confesso que ele me ajudou muito, muito mesmo. E eu espero que ele possa ajudar muito vocês também. E nós teremos, claro, a gente vai trazer também testemunhos, orações, pessoas que Jesus realmente mudou, porque a gente tem que trazer esses exemplos de amor e de bondade aqui para vocês, tá bom? Vamos agradecer a Jesus, então? Agradecer por mais essa noite, por mais esse momento maravilhoso que a gente passou junto. E não só vocês aprendem, eu também aprendo muito. Não só vocês se confortam, eu também me conforto, porque muitas das palavras que eu falo aqui nem estava programada. Até como a questão do peso, foi um desabafo. Porque eu também escuto, gente, e é dolorido, sabe? As pessoas querem que você seja um padrão que você não tá no momento para aquilo. Então a gente tem que fazer o bem para nós, assim, e colocar uma vidraça mesmo na nossa vida. A gente tem que pôr uma vidraça e tomar cuidado com o que a gente coloca dentro do nosso coração. Tá bom? Que Jesus abençoe a semana de vocês, que Jesus esteja com vocês e que seja uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Até a próxima. Tá gravando. Gravando? Sim. Não tá aparecendo de novo as linhas, mas ele tá pegando. Tá, ótimo. Tá pegando. 1, 2, 3. Testando. Pronto. Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós estamos começando mais um Sintonia com Jesus. Isso mesmo. Antes de começar o programa, eu queria falar um pouquinho, rapidamente, hoje sobre o programa Sintonia com Jaque. Aproveitando o gancho aqui do programa. O Sintonia com Jaque deu uma pausa para a gente poder reorganizar algumas coisas, algumas ideias também. E também para fazer cada vez melhor para vocês, né? Que estão assistindo nossos programas, tem ajudado muita gente. Então a gente está elaborando alguns temas novos, algumas situações novas, tá bom? Então, se você também tiver pessoas que têm uma história bacana, inspiradora para contar pra gente, manda pra gente. E se você também tiver uma história inspiradora com Jesus, também manda pra gente, que a gente também vai começar a contar grandes histórias de fé, superação e motivação. E é isso que o nosso mundo está precisando, né? Então, vamos começar o nosso programa. Primeiro, agradecendo Jesus, claro, sempre. Agradecendo Ele por mais essa oportunidade de levar até vocês esse carinho, esse amor, que vocês continuem tendo essa fé no Cristo, que Jesus continue sendo o centro da sua vida. Eu falo muito isso porque o quanto é importante a gente colocar Ele lá, naquele lugar.
Tem dias que é mais intensos para nós, tem dias que é mais suaves, tem dias que a gente fala que é muito difícil, mas nós temos que confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter esse amparo, nós temos que saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos uns aos outros e nós temos pessoas boas. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre essas pessoas boas, esses anjos sem asas aqui na terra. Então, para começar a nossa oração, já mentaliza aquela pessoa que você fala, poxa, esse foi um anjo na minha vida. Então vamos colocar essa pessoa em prece, colocar aqui em oração, e vamos agradecendo Jesus e convidando Jesus para estar essa noite com a gente, por mais esse momento, e que você também possa sentir o amor de Jesus entrando na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento. Que todo mundo que esteja assistindo a gente, que esse amor chegue até vocês. Que esse amparo espiritual também chegue até vocês. Que nenhum sofrimento se torne grande demais para atrapalhar grandes alegrias da sua vida. E que você saiba lidar e que você não está sozinho. Confie no Senhor. Coloque todos os seus problemas, suas aflições no colo de Jesus. Peça a Ele sabedoria e discernimento para lidar com cada situação. Então vamos agradecendo com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, o quanto é importante a gente, nos dias de hoje, saber que nós não estamos sozinhos. Saber que através da oração a gente se conecta com Deus. Saber que através da oração nós vamos ter as respostas que nós tanto precisamos. Quantas pessoas hoje olham e falam, eu estou sozinha, eu não vejo mais perspectiva de vida. E aí ela escuta uma mensagem para ela não desistir. Nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir do bem, da bondade. Nós ligamos a televisão, tem muito noticiário, tipo, de 1 hora de noticiário, vamos dizer assim, 90% dele é só notícias ruins, 10% são notícias boas. E as pessoas falam assim, que notícia boa não dá audiência, tem que dar sim. Esse jogo tem que inverter, essa situação tem que ser invertida. Nós temos que falar do amor, da bondade, da caridade, do respeito, sabe? O respeito ao próximo. Eu tenho visto coisas, até pessoas, os jovens, vamos falar dos jovens nesse momento, sabe? Que base que esses jovens estão tendo? Que base, por quem que eles estão, em que eles estão acreditando? O ídolo nosso, gente, na verdade, a pessoa que a gente deve mais amar nessa vida é Jesus. A gente não deve colocar ninguém no pedestal, porque somos todos seres humanos, nós estamos aqui para aprender e evoluir. Então, automaticamente, quando você coloca um ser humano no pedestal, você pode ter uma frustração enorme. Porque com Jesus você não vai ter essa frustração. Você não vai ter essa decepção. Então, não devemos idolatrar seres humanos, não devemos idolatrar as pessoas de uma forma que Jesus merece ser. Nem, não digo a idolatria para não virar uma coisa tão assim possessiva que naquela situação, mas de uma forma que a gente tenha tanto amor por Jesus, tanto amor por Ele, que, sabe, nada supere aquilo. Nada supere aquilo. Porque aquele amor é saudável, ele faz bem pra gente. Ele faz bem. A gente consegue enxergar o amor. Porque quando você tá nos ensinamentos de Cristo, você consegue enxergar amor nas situações até mais difíceis. Aquele dia que você acorda e fala, poxa, hoje eu não tô legal, hoje não é o meu dia, hoje eu tô com um sentimento assim de tristeza muito profundo.
Mesmo nesse dia, saiba que Jesus está ali, ó, do seu lado. E poderia ter sido muito pior. É que os nossos olhos aqui do planeta Terra, a gente não consegue enxergar certos livramentos, certas situações que fomos livrados durante o nosso dia, ou até mesmo durante a nossa noite. Então a gente tem que agradecer, sabe? Agradecer mesmo. Eu costumo, toda vez que eu acordo e eu vou sair, eu falo para Deus: Senhor, que eu seja visíveis aos seus olhos e que eu seja invisíveis aos olhos dos homens. Porque os homens somos nós estamos falhos, nós temos o ego, nós temos a vaidade, nós temos a briga no trânsito, no trabalho, a questão da inveja, do orgulho, da raiva, da ira, e para Deus não tem isso. Então que a gente seja visível aos olhos de Deus, do Pai, sabe? Que Ele esteja olhando por nós, com a sua misericórdia, com todo o seu amor. E o quanto isso é importante. E a gente também ter esse olhar para o outro, que é justamente a mensagem que eu queria trazer para esse programa. Porque é uma realidade que está acontecendo, é algo que a gente precisa falar muito. Eu peguei aqui, que eu postei hoje até aqui, ó, postei no Instagram, na parte dos stories aqui. O Instagram, gente, é uma ferramenta que dá para usar para muita coisa boa, sabe? As pessoas usam aquilo para virar um palco de calamidade, às vezes, de briga, sabe? Eu vou falar mais que o outro, eu vou te processar, e começa aquelas histórias todas que a gente já está acostumado a ver lá, né? Então, olha bem também o que você anda alimentando o seu espírito, do que você anda olhando lá. Quanto tempo você perde com coisas ociosas, assim, sabe? Coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida. 1 hora de fofoca para saber da vida dos outros, pega essa 1 hora e vai estudar. Faz um curso. Pega aprendizados. Tem umas pessoas maravilhosas que trazem aprendizados gigantescos dentro das redes sociais. Então que a gente pegue esse espaço e vai ver coisas boas, sabe? Vai ver exemplos. Tem uns instas que também ajudam outras pessoas. Gente, tem coisas que eu nem imaginava na minha vida que existia. E tem Instagram de pessoas que ajudam. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se eu posso falar. Mas são Instagram que eu sigo que, sabe, ajudam crianças, ajudam idosos, abrigos de idosos, que a gente pode ajudar de várias formas. Não só presencial, mas também se você puder fazer uma ajuda, uma campanha. Sabe, alguém do seu lado que está precisando, você iniciar uma campanha. Gente, toda a história de ONG, toda a história de doação, toda a história de um empresário, toda a história de superação, começou por algum lugar. E não começou grande, começou pequeno, na base da dor, do aprendizado. Então, assim, a sua história pode estar começando hoje. Você pode estar começando uma nova história hoje. Você pode estar colocando em prática aquilo que você falou. Ai, nossa, eu não vou ajudar. Eu já ouvi gente falando assim. Eu não vou ajudar porque o máximo que eu tenho assim para ajudar é um pacote de bolacha. Doe, comece com um pacote de bolacha. Comece. Só comece. Sabe? Às vezes, não tem aquela história da viúva que deu a moeda pra lá no negócio de Jesus? Então, assim, às vezes a pessoa vai, eu ajudei, deu um montante lá de dinheiro. Mas ela só deu porque ela tinha que dar, e aí ela queria fazer alguma coisa para dizer que fez. E aí aquela pessoa, às vezes, que só tem aquilo exatamente contado no mês, ela fala assim, eu vou tirar daqui e vou ajudar algum lugar. Ou eu vou ajudar a casa que eu frequento, ou eu vou ajudar a instituição que eu ajudo, que eu gosto de ir, de ver. Eu não vou em lugar nenhum. Então, faça uma caridade com alguém que você tocar o seu coração. Mas comece. Não deixe de começar. Isso é muito importante pra gente. Isso é muito importante para alimentar o nosso espírito. Sabe? Pra gente ficar bem, pra gente ter, assim, quando você ajuda, quando você doa amor, um abraço pro próximo, nós parece que se reabastecemos a nossa energia. E isso é maravilhoso. E todos nós podemos doar um pouquinho de nós mesmos.
Eu falo que a coisa mais linda que existe é você doar seu tempo, porque o seu tempo não vai voltar. Então ele é a coisa mais preciosa que você tem. Porque o dinheiro, ele vai e volta, vai pra lá, vem pra cá, ele não para, ele roda. Agora, o tempo não. O tempo é algo muito precioso que nós temos na nossa vida. Então, você tem de mais precioso o seu tempo. Então, pega um pedacinho desse seu tempo e se doa, sabe? Vai num hospital. Ai, eu não tenho coragem. Gente, não tem coragem de quê? Sabe? Aquela pessoa tá precisando desse amor que você tem aí de sobra pra dar. E aí você tá frustrada, frustrado, sabe? Achando que ninguém ama você. E lá fora tem milhões de pessoas precisando de você. Milhões, assim. O seu abraço, o seu carinho, a sua presença, ela é muito importante para alguém lá fora. Então coloca isso na sua cabeça, que você é importante para alguém lá fora. Então a sua presença é importante para alguém lá fora. Então não deixe de acreditar nisso. Isso é muito real e é muito importante. Faz toda a diferença. Você se sentir importante. Gente, redes sociais às vezes engana. Sabe? Tudo lindo. Ai, minha vida tem que ser linda, tem que ser lindo, meu corpo tem que ser perfeito. Não! O seu caráter tem que ser perfeito. O seu amor pelo próximo. Sabe? Você não tem... Você vai falhar, você vai cair. A casa de milhões... Ah, eu vou ser feliz se eu tiver uma casa de milhões. Não, gente. Tem muita gente dentro de uma casa de milhões infeliz. Tem muita gente que quando alcança o sucesso, morre cedo. Por quê? Não tá perto da família, não tá... Esses dias eu tava viajando e eu tava até pensando nisso. Porque eu tava na estrada e demorando pra chegar em casa, né? Pegamos aí 10 horas de viagem. Falei, poxa vida, né? Os artistas passam por isso. Eu fiquei pensando na hora. Falei, a banda, os artistas, né? Todo mundo envolvido deles ali. Ah, é o trabalho deles? É, mas eles vão de um hotel pro outro, de um lugar pro outro. Eles nem vê a família, não vê o filho indo pra escola, voltando. Assim como é de muitos brasileiros que saem de madrugada para ir trabalhar e voltam à noite, sabe? Então a gente tem que parar e respirar um pouquinho, cuidar da gente também, pra gente poder cuidar do próximo. Sabe? É importante você se cuidar. É importante você se olhar, que a vida passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Então, se a gente não tomar cuidado, quando a gente já olhar assim, já foi. Já foi. Então, gente, vamos focar nessa frase aqui que eu postei hoje, que eu achei bem bacana. É de um Instagram chamado Pequenos Hábitos. Pequenos Hábitos, isso. Pessoas boas fazem outras pessoas se sentirem muito boas. Seja esse tipo de pessoa. Aí ele fala que assim... Deixa eu ver na publicação. Elogie, ajude, perdoe. Esteja presente. Ajude o outro a ver em si qualidades que ele não é capaz. Ajude o outro a ver essas qualidades. Evite críticas que não podem ajudar a elevar. Tenha presente a necessidade de construir e não de destruir. Pequenos gestos podem fazer toda a diferença no dia de uma pessoa ou de duas ou mais. Porque quando elevamos o outro, elevamos a nós mesmos. E tudo flui na frequência certa. Então, você sabe qual é a sua missão de vida? Aí ele pergunta aqui. Qual que é a nossa missão de vida, gente? Nós temos esse poder de curar o outro, de levar o outro, de, sabe, de fazer a pessoa se sentir importante. A pessoa, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade. Tem sim, sabe? Tem sim, coloca dentro do seu coração que você tem essa capacidade. Que você pode, que você consegue, que você vai fazer a diferença. Que você vai fazer a diferença. Que você está aqui pra fazer a diferença no seu conhecimento. Porque para amar o próximo, gente, é só a gente se doar. É só a gente respeitar o outro, sabe? A gente tá muito corrido as coisas. Eu acho que o tempo tá passando mais rápido. As pessoas, elas estão muito mais estressadas porque o trabalho exige muito mais. As pessoas estão muito mais, assim, tem muita gente desumana,
sabe? A pessoa tá ruim, aí você já vai lá e joga a terra pra terminar de enterrar a pessoa. E não pode fazer isso. A gente tem que ter esse amor mesmo, essa caridade de cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro. Ah, mas você não tá na minha pele. Não, não estamos na sua pele. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser tão cuidadoso ao falar com o outro. Tão cuidadoso, tão respeitoso. A gente, sabe, fazer um elogio, perguntar, você tá bem? Você tá tudo bem com você? Tem uma padaria aqui perto de casa, a gente tava até lá perto quase agora, e aí tem um moço lá na frente que ele fica lá. E ele não pede, é engraçado, que você entra, você sai, ele não te pede dinheiro. Ele não pede, você dá se você quiser alguma coisa, uma ajuda, enfim, ele fica lá olhando os carros. Mas ele não pede, ele não pede. E é muito legal porque ele fala assim, oi, bom dia, você tá bem? Aí você tá olhando e fala, tô bem sim. Aí ele fala assim, que bom, vai com Deus, Deus abençoe sua vida. E você vê que ele é uma pessoa querida, porque todo mundo que passa por ali cumprimenta ele, uns param pra conversar com ele. Então, assim, é uma pessoa querida. Ele tá na situação dele, eu não sei qual que é a vida dele, eu não sei como é que é o dia a dia dele, se ele tem algo pra ele comer ou se ele não tem. Mas eu já confesso que às vezes eu entrei naquela padaria e eu não tava num dia legal e ele só dele ter falado assim, você está bem? Já melhorou meu dia. Já melhorou mesmo meu dia. Então é a gente ajudar essas pessoas e se ajudar também, se permitir também, sabe? A gente ouvir, se colocar lá naquela posição também de ouvir. Se eu tô um pouco melhor, eu escutar o outro, o que o outro tem pra dizer. Às vezes aquele desabafo era tudo que ele precisava naquele dia. Sabe? As pessoas hoje, eu tava até falando esses dias sobre a questão do peso, que eu era uma pessoa bem magrinha, então depois com o passar dos anos eu acabei engordando bem. E me incomoda muito quando a pessoa fala comigo de uma forma agressiva, como se eu não quisesse emagrecer. E como se fosse tão fácil também mudar o seu estilo de vida, de algumas formas. E eu admiro quem consegue mesmo, porque é muito difícil. Não é fácil, sabe? Ainda mais quando você tem uma sociedade que pressiona um padrão, sabe? Um padrão de vida, um padrão de beleza, um padrão de estética. E isso cansa, porque o que é principal tá ficando para trás, que é o amor ao próximo. Então a gente tem que cuidar primeiro do nosso mental, gente. A gente tem que cuidar primeiro da nossa cabeça, do nosso coração. E aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque também adianta você vai lá e faz uma linda cirurgia porque o outro falou que você está acima do seu peso. Aí você vai lá e consegue fazer uma linda cirurgia. E o seu coração e a sua cabeça mudou? Aí não vai adiantar de nada. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. A gente tem que prestar atenção no que a gente ama. Pra gente ficar bem. Pra gente melhorar o nosso emocional. Pra gente ficar uma pessoa mais tranquila. Mais, assim, serena diante de tudo. Porque a gente tem que cuidar primeiro da gente com muito amor. Com muito amor mesmo, sabe? Esse corpo emprestado de Deus pra nossa vida aqui, a gente tem que cuidar dele. Cuidar dele e amar ele primeiro. Amar. Nossa, mas eu tô assim, tudo bem, mas você vai conseguir. Você, por saúde, primeiro pela saúde, nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas não porque o outro quer que eu emagreça, mas sim pela minha saúde. Não porque o outro quer que eu faça uma maquiagem bacana, mas sim pela minha autoestima. Então somos nós. É muito mais sobre nós do que sobre o outro. O outro, a gente estando bem, a gente vai passar coisas boas. Porque quando você tá bem, você passa coisas boas para todo mundo. E seja aquela pessoa que levanta, não aquela que derruba. Porque a que derruba, o mundo já tá cheio. Então a gente precisa de pessoas que levantem umas às outras. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje para você. Que Jesus esteja aí com você nesse momento. Que ele seja o seu apoio, o seu abraço, o seu amor, sabe? Que Jesus seja tudo que você precisa, tudo mesmo. Eu vou trazer um livro depois que é maravilhoso que eu li.
Como Mudar a Sua Vida, tipo, em 12 semanas, uma coisa assim. Eu não me lembro direito o nome do livro, mas eu li e eu quero ver se eu consigo ir falando de cada capítulo aqui mais ou menos, pra gente começar uma sequência que é bem bacana falar sobre aquele livro. Aquele livro foi falado na minha terapia e me ajudou muito. Foi o primeiro livro que eu li na terapia e confesso que ele me ajudou muito, muito mesmo. E eu espero que ele possa ajudar muito vocês também. E nós teremos, claro, a gente vai trazer também testemunhos, orações, pessoas que Jesus realmente mudou, porque a gente tem que trazer esses exemplos de amor e de bondade aqui para vocês, tá bom? Vamos agradecer a Jesus então, agradecer por mais essa noite, por mais esse momento maravilhoso que a gente passou junto. E não só vocês aprendem, eu também aprendo muito. Não só vocês se confortam, eu também me conforto, porque muitas dessas palavras que eu falo aqui nem estava programada. Até como a questão do peso, foi um desabafo. Porque eu também escuto, gente, e é dolorido, sabe? As pessoas querem que você seja um padrão que você não tá no momento para aquilo. Então a gente tem que fazer o bem pra nós, assim, e colocar uma vidraça mesmo na nossa vida. A gente tem que pôr uma vidraça e tomar cuidado com o que a gente coloca dentro do nosso coração. Tá bom? Que Jesus abençoe a semana de vocês, que Jesus esteja com vocês e que seja uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Até a próxima.